Boa noite, meu amado irmão, boa noite, minha amada irmã. A paz de Jesus, o amor de Maria. Estou dando uma boa noite porque realmente hoje eu estou gravando essa mensagem à noite. Mas para você que vai nos acompanhar pela manhã, horário da tarde, um bom dia, uma boa tarde, que Deus possa te abençoar, nós possamos juntos meditar a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos encher da sua graça, da sua bênção. Deus possa derramar uma abundante bênção sobre a sua vida, você que nos acompanha. Então, um forte abraço a todos os irmãos da Renovação, em especial nosso grupo de oração Paz e Bem, todos os servos, todos aqueles que estão comprometidos com a palavra de Deus, firmes no seu ministério. Então, te convido neste momento a gente dar início fazendo aquela oração. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-me e socorri-me. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e aumentai sempre a minha, a sua, a nossa fé. Eu te convido então a você para a gente meditar hoje na palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 17, a partir do versículo 20. João 17, a partir do versículo 20. Jesus implora a união de todos que creem. Então é em cima dessa palavra que nós vamos fazer essa partilha, que nós vamos orar em cima dessa palavra para que o nosso grupo de oração seja uma bênção. E a palavra nos diz assim: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Pai, quero que onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te reconheceu, mas eu te conheci. E este sabe que tu me enviaste. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda ele de manifestar, para que o amor com que me amaste estejam neles e eu neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos irmãos conhecem todo esse capítulo de João 17, onde João fala da oração sacerdotal que Jesus fez. Uma oração que Jesus fez por mim, fez por você, fez pela humanidade. E sempre que eu começo a falar de unidade, eu fico refletindo comigo mesmo que nessa oração, pelo que já estudei, já orei em cima dessa palavra,
o meu entendimento, a graça que Deus me deu, é que Jesus poderia pedir muitas coisas por mim, por você e para a humanidade, para aqueles que iam crer na palavra depois dos apóstolos, através da palavra. Quando ele roga por todos nós, por aqueles que vão crer na palavra. Então eu imagino que eu costumo pedir muitas coisas em meu favor, em favor daqueles que eu conheço. A gente pede para o irmão ser curado, para o irmão ser libertado. Enfim, são infinitas orações que nós fazemos todo dia nas nossas intercessões, nas nossas orações pessoais, familiares, particulares. Mas Jesus, ele pede algo para nós nessa oração que nos chama muita atenção. Porque ele poderia pedir para nós um corpo que não ficasse doente, que não sofresse. Podia pedir para mim, para você, para todos os ministros, aqueles da intercessão, do ministro de música, pregação, liderança, dons espirituais extraordinários. Jesus poderia pedir tudo isso para nós. Mas Jesus, nessa oração específica que ele faz a Deus por nós, ele não pede nada disso. A única coisa que o Senhor pede é que sejamos um. Que eles sejam um, Pai, como eu estou em ti e tu estás em mim. E eles sejam um. Repete isso várias vezes. Isso me dá entendimento que a unidade não é minha unidade. A unidade que eu quero para o meu ministério, para o grupo que eu convivo, que eu participo. Mas a unidade da palavra, a unidade de Deus, com Deus, a unidade que o Espírito Santo quer formar em nós. Às vezes o irmão pode dizer, olha, eu não tenho dom de pregar, o outro eu não canto, o outro eu não toco, não sou bom na acolhida, olha, intercessão não tenho como fazer, o intercessor já diz que não tem como ele cantar. Mas Deus nos chama muita atenção, a palavra, que todos sejam um. Ou seja, eu prego, já pela misericórdia de Deus, assumi outros ministérios, mas se eu sou um com o meu ministro de louvor, se o ministro de louvor ele é um com o intercessor, se o intercessor ele é um com esse acolhedor, ele é um com o pregador, e nós vamos formando essa unidade. Por eu ser um com o meu irmão que canta, eu tenho os dons deles. O dom que ele tem de tocar, de cantar, eu também tenho, porque eu sou um com ele. Aquele que intercede, mas não prega, mas se ele está em unidade com o pregador, ele também tem o dom de pregar. E aí está o grande segredo, a gente acaba, Deus trazendo ao nosso coração esse entendimento, que a partir do momento que nós formamos um, embora exercendo vários ministérios, cada um exercendo um ministério diferente, é onde a graça acontece. É onde o milagre acontece. A palavra de Deus é muito rica. Ela traz então para nós essa importância da unidade. A importância de estarmos juntos, de caminharmos juntos, de viver uma só fé, um só batismo, como está em Efésios capítulo 4, não é? Há um só Deus, Pai de todos, há uma só fé, uma só esperança, um só batismo, porque é um só Senhor, Pai de todos. E chega no versículo 13, do capítulo 4 da carta aos Efésios, aí nos revela que se nós, vou até adiantar um pouquinho aqui, a palavra, porque isso é muito interessante, não é? Então eu vou pegar aqui. Sim. Efésios 4, vou passar. Efésios 4, vou pegar no versículo 7. Diversidade de funções. Mas a cada um de nós foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens.
Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a esta terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A uns ele constituiu apóstolo, a outros profeta, a outros evangelista, pastores, doutores, para aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Isso é muito rico e muito profundo. Então eu creio que para a igreja, por maior dificuldade que nós temos, o milagre só acontece, a graça só acontece, a vontade de Deus só acontece, a presença de Deus só triunfa no meio de nós quando nós estamos em perfeita unidade. Apesar de Jesus ter ido ao céu e acumulou os homens de muitas graças, um apóstolo, outro evangelista, outro doutor, como nós estávamos refletindo há pouco. Um é pregador, um é músico. Mas quando atingimos a unidade da fé, essa é a vontade do Pai. Por isso Jesus fez essa oração por nós, pela unidade, que nós sejamos um como Ele é um no Pai. Jesus, na unidade dele com Deus, com o Pai, o Espírito Santo era tão grande que ele não tinha dúvida quando ele pedia as coisas. A prova disso, Lázaro já cheirava mal há 4 dias. Ele fala, chega na beira do túmulo e fala, Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Então, antes dele dar ordem para Lázaro, para tirar a pedra, para Lázaro ir para fora, ele fala, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Porque ele era um com o Pai, era um com o Espírito Santo. Ele chama, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. Eu acho que Lázaro deve ter saído daí voando, né? Porque Lázaro, Jesus diz, desatai-o, para que ele possa andar. Essa maturidade de Cristo com o Pai é que o apóstolo Paulo revela para nós. Em Efésios, capítulo 4, em diante, que nós devemos estudar muito. Pede até que nós possamos atingir a maturidade do homem feito da estatura de Cristo. Mas para isso é preciso a unidade da fé. É preciso nós nos unirmos em oração, nos unirmos numa só fé, num só batismo, porque infelizmente a gente está falando da unidade. Mas quando Eva e Adão estavam em unidade, o que aconteceu? Primeira coisa, para nós atingirmos a unidade, é ser obediente à nossa igreja. Sem obediência, ninguém chega à unidade. Não existe ministério, não existe grupo, não existe formação que consiga ser vitorioso, que consiga receber as bênçãos de Deus, as graças de Deus, a intervenção de Deus, se não tiver na obediência. Eva e Adão viviam no paraíso, na presença de Deus, mas tinha que serem obedientes. A partir do momento que deu ouvido para outras coisas, entraram em pecado. E depois que entraram em pecado, a primeira coisa foi Adão dizer, foi a mulher que o Senhor colocaste ao meu lado. Eu imagino que Eva deve ter falado para Adão depois, porque ele acusou ela. Quando nós colocamos o nosso ouvido para outras coisas, deixamos outras mensagens que nos tira da obediência da igreja, da nossa mãe igreja, porque a nossa mãe igreja, ela é mestra, ela nos ensina. E a nossa igreja, ela é cercada de documentos. Não documentos que o Papa assina, mas documentos de estudo que todos junto com o padre, com o Papa, todos os bispos, são dias de orações, de estudos, até tomar uma decisão. A nossa igreja demora muito para tomar uma decisão, tomar uma atitude, mas quando toma uma decisão firme, nós temos que ser obedientes.
Sem obediência, o primeiro passo para estar na unidade é a obediência. Infelizmente, hoje nós estamos vendo grande apostasia, onde não está existindo a unidade, é pela desobediência. Mas precisamos ser obedientes à palavra de Deus, ser obediente à Santa Mãe Igreja, para viver uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só amor, e sejamos um, porque essa é a vontade do Pai. Para que nós possamos, então, no momento que estivermos orando, debaixo da obediência, debaixo do amor, do zelo de Jesus, quando nós orarmos, a graça vai acontecer. Quando nós começarmos a abrir a boca, o milagre já vai acontecer. Porque a palavra de Deus é muito clara. Jesus diz: antes que vós abris a boca, o Pai, meu Pai que está no céu, já sabe o que vós desejam. Já sabe da sua necessidade. Deus sabe da minha necessidade, sabe da sua necessidade, sabe da necessidade da igreja. Mas é preciso obediência à palavra de Deus. É preciso obediência à Santa Mãe Igreja. Se a nossa igreja diz não, é não. Se ela diz sim, é sim. A nossa igreja nunca ficou e nunca vai ficar em cima do muro. Em cima das situações que nós estamos vendo, o mundo trazendo, infelizmente, antes de ontem estava assistindo uma matéria lá da Arquidiocese de São Paulo. Infelizmente, é público, eu posso falar, padre instruindo os fiéis a estudarem livros aonde a nossa igreja não aceita de forma alguma. Como que essa igreja como que a graça vai acontecer dentro de uma comunidade onde o ensinamento de um sacerdote é contra a nossa igreja? Quer ficar na mídia, e agora a própria mídia está denunciando seus escândalos lá. Isso para destruir a nossa igreja. A desobediência destrói a igreja. A desobediência nos afasta da graça de Deus. Mas a obediência e a unidade, onde todos oram em um só propósito, e segue a verdade que está na palavra de Deus, os ensinamentos da nossa igreja, os sacramentos, o magistério da igreja, aí a graça acontece. O Papa falou que a renovação carismática é uma corrente de graça. E nós precisamos, de fato, ser essa corrente de graça. Nós precisamos ser o sal da terra. Nós precisamos ser a luz deste mundo. Nós precisamos de obediência, de ser obediente, e precisamos da unidade. Se tem alguém dentro do ministério, na desobediência, batendo palma para as coisas que a nossa igreja não aprova, nós vamos orar, vamos jejuar, mas esse elo está assim, ó. Não acontece. Ele precisa de unidade. Ele precisa estar conectado. Esse é o pedido de Jesus para nós. A palavra no nosso núcleo foi unidade. Nós estamos aqui para falar de unidade. Mas a unidade só acontece quando existe obediência. Eu sou profissional, a minha empresa tem as normas e procedimentos. Se eu não sou obediente às normas e procedimentos da minha empresa, eu começo a ser divertido. Eu começo a ser chamado para conversar. Se eu não consigo me adequar às normas e procedimentos da minha empresa, eu sou afastado. O meu contrato vai ser encerrado. Não tem como. A nossa igreja é uma empresa sem fins lucrativos. Tem CNPJ, tem tudo. É coisa séria a nossa igreja. Eu preciso seguir a doutrina da minha igreja. Eu preciso ser obediente ao meu pároco. Eu preciso ser obediente ao meu coordenador.
eu preciso ser obediente àqueles que estão acima de mim dentro da igreja. Porque quem não obedece o seu coordenador, quem não obedece o núcleo, quem não obedece o pároco, quem não obedece o papa, não obedece a Deus. E aí está a grande apostasia. Mas vamos clamar a Deus, pedir ao Senhor, na sua infinita misericórdia, que Ele venha nos trazer sã consciência, que Ele derrame o Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos entender que a obediência tem que estar em primeiro lugar, para assim a gente atingirmos a unidade. E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, levar a igreja ao aperfeiçoamento, até que todos possamos, então, atingir a maturidade do corpo de Cristo. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar, meu irmão. Que o Senhor possa ter zelo por você, pela sua vida. Que o Senhor possa proteger o seu ministério. Que o Senhor possa derramar dons extraordinários sobre o seu ministério, sobre as bênçãos sobre a sua família, sua vida profissional, você que nos ouve, você que nos acompanha. Eu peço nessa noite que Deus te abençoe muito, que o Senhor derrame grandemente graças e mais graças sobre a sua vida pessoal, a sua família. Que o Senhor possa te envolver de carinho, de amor, porque o Senhor é amor. Mas o Senhor te pede, naquilo que é de Deus, seja um, com a sua família, com a sua igreja. Você também, que às vezes está me ouvindo, que não pertence ainda a uma igreja, que não está firme, Jesus te ama e Ele quer que você receba dele a glória que Ele recebeu do Pai. Ele quer que você receba dele, Ele quer te abençoar, Ele quer te guardar, quer te proteger. O Senhor nos ama muito. Se as coisas, os dias estão tão difíceis, infelizmente a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, pela nossa desobediência, nossa falta de unidade. Mas poderoso é o Senhor para restaurar as nossas vidas, restaurar nossos ministérios, restaurar a nossa vida espiritual. Às vezes, eu falei de Lázaro, existe momento, Lázaro primeiro passou mal, ficar doente, começou a passar muito mal, morreu e no final cheirou mal, já estava 4 dias, falava, Senhor, já 4 dias, já cheira mal. Não importa o tempo, que a falta de unidade está acontecendo dentro do seu ministério, onde pessoas possam estar desanimadas, mas poderoso é Deus para te chamar, para dizer, vem para fora, vem para o ministério, vem ser um com seus irmãos. Estude a palavra, busque, peça misericórdia, reveja os seus conceitos e volte a ser um com seu irmão, para que eu possa operar maravilha no meio de vós, para que a sua família, você e sua família recebam as bênçãos que eu quero derramar no meio de vocês, os milagres que eu quero operar na vida de vocês. Sejam um, para quando vocês abrirem os lábios e o coração e se entregarem a mim, pedindo, o meu Pai que está no céu vai realizar o desejo de vocês, porque vocês estão sendo um entre vocês e um comigo. Que Deus possa derramar, meu amado irmão, minha amada irmã, profissões de bênção sobre você. Que seja um derramamento espiritual na sua vida, derramamento de bênção material, espiritual na sua família. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe. Que a paz de Cristo, a luz de Cristo, possa iluminar você, a sua família, seu lar, seu ministério. A paz, meu amado irmão. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos.